vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Joel. Vamos ler no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12. Graças a Deus. Nós iniciamos assim na semana passada este tema que se baseia no livro do profeta Joel, chorando entre o alpendre e o altar. E aqui ficou uma pergunta para todos nós: pelo que nós estamos derramando as nossas lágrimas? Qual é o motivo do nosso choro? Nós estamos chorando por quais motivos? E perguntávamos aqui qual seria a igreja, ou como seria a igreja daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Como estaríamos nós espiritualmente? Como estaríamos nós na presença do Senhor? Que valores nós estamos nutrindo em nossa vida espiritual para que possamos, não apenas a nossa geração, mas as gerações que vêm adiante de nós, porque temos uma responsabilidade de passar os valores para a nova geração. A igreja nasceu num ambiente em que a cultura grega dominava, onde os filósofos eram abundantes, onde os filósofos muitas vezes eram contundentes em questionar, que eu diga Paulo, quando em Éfeso, quando no Areópago, enfrentou os epicureus, os estoicos, enfrentou aqueles homens ali que discutiam e que imaginavam que Paulo estava trazendo uma nova filosofia. E o Evangelho nasce debaixo desta força poderosa de um império que busca tragar as vidas, matar os crentes, de uma cultura que tenta sufocar um pensamento de um bando de judeus com uma história nova, com um pensamento novo, com uma seita nova chamada de cristianismo por eles, porque imaginava que o cristianismo era uma nova seita, talvez. Alguns tinham como heresia aqueles que eram do judaísmo. Mas esse pequeno grupo de pessoas, liderado por Jesus, implementa a maior revolução histórica, cultural, social, que mudou a história da humanidade. Como se não fosse suficiente isto, a igreja nasce num ambiente em que os judeus tinham uma espécie de monopólio do pensamento de que Jeová era apenas para eles. E é preciso que Deus dê uma visão a Pedro, e dizendo para ele: não chame de imundo aquilo que Deus santificou. É preciso Deus levantar Paulo como apóstolo dos gentios. É preciso mostrar que ele de ambos os povos fez um. E conforme diz na carta, na sua carne desfaz toda a inimizade.
Quando nós lemos Atos 16 e 20, leia, abra a sua Bíblia. Vamos ver o que diz. Atos 16 e 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Foram considerados perturbadores. Foram considerados pessoas que alvoroçaram a cidade. No capítulo 17 e o versículo 6, leia. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. A estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. E de cidade em cidade, de lugar em lugar, século após século, um dia alguém entrou numa daquelas caravelas, nos dias das caravelas holandesas, e vieram com Maurício de Nassau os primeiros cristãos protestantes para o lado de cá. Porque em 1500 vieram os jesuítas, mas com Maurício de Nassau vieram também alguns protestantes. E este povo chegou aqui. E há 100 anos atrás chegaram 2 moços aqui. E esses 2 moços, com outros que se somaram a eles, alvoroçaram este país. E em 1916 chegou em Pernambuco. E está aqui até hoje, no estado de Pernambuco, aqueles que vieram para alvoroçar o mundo. E quantos estão aqui alvoroçando o mundo até hoje? Digam amém. Nós somos aqueles que estamos alvoroçando o mundo. Glória a Deus. Aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Vieram para marcar um tempo, vieram para marcar uma história, vieram para marcar uma geração, mas não marcaram apenas uma geração, marcaram assim todas as gerações que viriam depois deles. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz: não peço somente por estes, mas por aqueles que vão ouvir, que vão receber a minha palavra. Glória a Deus. Aqueles homens não tinham capacidade intelectual. Quando Jesus vem buscar os seus discípulos, não passa nas sinagogas, não passa nas escolas filosóficas. Jesus passa na rua e encontra um sentado numa mesinha na coletoria e diz para Mateus: vem. Jesus passa na beira do rio e diz: vem Pedro, Tiago e João, eu vos farei pescadores de homens. Jesus passa por um e por outro e diz: vem e segue-me, porque diz a Bíblia que ele chamou aqueles que ele mesmo quis. A palavra de Deus no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, nós vamos observar que eles não tinham tanta capacidade intelectual. Eram homens simples, não eram pessoas de posição social. Leiamos. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não eram muitos. Havia, mas não eram muitos. Muitas vezes aqueles que tinham uma certa posição iam ter que encontrar com Jesus de noite, escondidos. Foi o caso de Nicodemos, foi ter com Jesus de noite. E ficou um crente escondido, um crente que não dizia que era crente, um crente que não tinha coragem de se expor. Assim como às vezes acontece hoje, tem crentes hoje que são verdadeiros, não é? Agentes secretos do céu. Ninguém sabe que ele é crente,
Ele passa pelo meio da multidão e ninguém sabe, mas aquele que serve a Deus se vê nele uma identidade de cristão, se vê nele um modelo de cristão, se vê nele alguém que está ali para representar o reino do céu aqui na terra. Mas aquelas pessoas não tinham grande capacidade intelectual, não tinham, não eram muitos. Não tinham muita posição social, também não tinham, eram pessoas simples. O próprio Jesus era tão simples e era tão popular, era uma pessoa tão do povo, que foi preciso que Judas o identificasse com um beijo, porque ele não era diferente dos demais, ele era igual aos demais, ele era parecido com os demais. Ele não estava vestido diferente dos demais. E à noite, no escuro, lá no jardim, era preciso que fosse identificado. E vem Judas e diz: olha, aquele que eu beijar é ele. Porque muitas vezes os soldados não poderiam conhecê-lo, porque era igual aos demais. Eram pessoas simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi carpinteiro em Nazaré. Jesus viveu uma vida simples. Jesus não tinha tantos recursos. Jesus, ele era servido muitas vezes pelas pessoas que andavam com ele. Ele entrava na casa de Lázaro para muitas vezes se alimentar, mas nunca se furtou a responsabilidade na hora de alimentar o povo. Embora muitas vezes recebesse um pedaço de pão e peixe de alguém, mas quando era preciso também sabia alimentar milhares de pessoas com pão e peixe. Jesus era simples. Jesus era uma pessoa do povo. Ele se confundia com as pessoas do seu tempo. Aqueles homens que transtornaram o mundo não tinham apoio financeiro. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que naqueles dias eles vendiam suas propriedades, porque a perseguição era tão grande que muitas vezes era melhor vender do que perder tudo. E saíam pelo mundo afora, e saíam de um lado para o outro. E quando nós lemos em Atos capítulo 11, versículo 29, nós vamos compreender como era aquela igreja naquele tempo. Atos 11, 29, leia. Abra a sua Bíblia. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos 15 e 26. Porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ora, estas eram as pessoas que estavam transtornando o mundo. Mas de fato, quem eram estas pessoas? Estas pessoas estão descritas em Hebreus capítulo 11, versículos 37 e 38, que diz assim: foram apedrejados e tentados. Foram estas pessoas. Foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pessoas necessitadas, aflitas, maltratadas. Diz a Bíblia, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Nós estamos hoje, daqui a pouco vamos voltar para casa. Cada um de nós tem uma casa, por simples que seja, tem uma casa. Pode não ser própria, pode ser alugada, mas você tem para onde ir. Talvez não seja uma casa na frente da rua, talvez seja uma casa no fundo de um quintal, talvez seja um quartinho, mas você tem para onde ir. Ninguém vai lhe prender no meio do caminho porque você é crente. Ninguém vai perguntar porque você está com a Bíblia na mão. Mas aqueles que transtornaram o mundo, eles viviam errantes, peregrinos. Eles não tinham a alegria de ter uma Bíblia na mão, até porque a Bíblia ainda não havia sido escrita.
Talvez em determinado momento eles receberam a carta e comentavam uns para os outros: olha, o apóstolo Paulo mandou uma carta aí para Coríntios. O que é que ele dizia na carta? E alguém transmitia de forma oral de um para os outros, e talvez alguém se interessasse: rapaz, escreve aí um pedacinho que eu quero ler lá dentro da caverna, eu quero lá ler dentro dos cemitérios, eu quero ler lá nas catacumbas, onde tem um grupo de crentes, onde tem um grupo de irmãos, e aqueles irmãos se alegravam e faziam festa. Eram os homens e mulheres que estavam transtornando o mundo. Aleluia, aleluia. Eles não tinham energia elétrica, eles não tinham uma casa como esta, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. De que importa alguém estar dentro de uma casa deste tamanho, refrigerada, e não sentir nada de Deus? É para chorar, é para pedir misericórdia, é para rasgar o coração e não as vestes, é para pedir misericórdia a Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. É para se quebrantar diante de Deus e dizer: Deus, eu não aceito ficar na Tua casa sem sentir a Tua presença, mas eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir alguma coisa de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós precisamos de Jesus. Esta era a igreja de Jesus antes de se tornar gorda, antes de se tornar afoita, antes de querer colocar Jesus no canto da parede e dizer assim: você vai ter que me dar. Foi esta a igreja. Eu imagino famílias de cristãos sem um pão para comer, com seus filhos, estrada afora, errantes, nas estradas de poeirentas da Judéia, da Galileia, além do Jordão. E eles não reclamavam dizendo: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, por que eu estou assim? Não, não reclamavam. A Bíblia diz que eles davam graças a Deus porque eram achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Hoje o que nós vemos muitas vezes é uma igreja que busca prosperidade somente. Atos capítulo 5, 40 e 41, leia. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem mais no nome de Jesus, deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Açoitado com varas, com chicotes. Você não vai mais falar no nome desse Jesus aqui. Pá! Pá! Quando se levantaram, talvez os vergões, o sangue correndo. Quando saíram dali, disse: e aí, Pedro? Glória a Deus. E aí, João? Aleluia. Aleluia, João. Mas e aí, Pedro? Glória. Tu vai parar de falar do nome dele, João? Vou nada. Vou não. Eu não posso deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Esta era a igreja simples. Antes de se reunirem tantos intelectuais, tantos teólogos, teóricos, que avessa a Bíblia para lá e para cá e que conhece todos os conceitos, mas que não sente, mas que não tem intimidade com o Deus desta palavra. É como um professor de história, de geografia,
que conhece as dimensões de todas as coisas, que conhece todas as qualidades de rochas vulcânicas, rochas, conhece a formação do magma, conhece a questão da pressão atmosférica, e conhece as nuvens, e com todas as suas formas e nuances, e conhece o clima, e conhece a geografia, e conhece a história, para lá e para cá. Basta tocar o ponto que ele tagarela toda a matéria na ponta da língua, e conhece o Evangelho, e conhece a Bíblia da mesma maneira. Aqueles homens simplesmente evangelizavam. Eles aprenderam de Jesus e chegavam e diziam assim: necessário te é nascer de novo. Você precisa aceitar Jesus. E quando as pessoas se convertiam, eles colocavam as mãos e eram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. E quando alguém pregava e caía da janela, e lá alguém colocava a mão em Eutico e ele se levantava. E quando ia para a oração e chegava alguém e disse: dá-me uma esmola, ele dizia: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Aleluia. Aleluia. Era a igreja. Eles evangelizavam, empurrados pela perseguição. Quando a perseguição se abateu em Jerusalém, eles foram espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho. Aquelas pessoas não recitavam orações. A oração para aquelas pessoas não era um esforço. A oração para aquelas pessoas não era um drama. A oração para aquelas pessoas não era alguma coisa que incomodava, não. Era natural. Eles não ficavam dizendo: para que o pastor mandou eu orar agora? Para que ficar orando durante tanto tempo? Não. Falar com Jesus era falar com seu melhor amigo. Era dizer a Jesus: fica conosco, Senhor. Já é tarde, já declina o sol. Fica conosco, Senhor. Aleluia. Eles não falavam, não oravam como se estivessem recitando. Não, eles oravam no Espírito. Já estavam fora desta dimensão. Era alguém que já sentia um contato com o céu. Era alguém que já flutuava, que não estava mais incomodado. Por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E para mim, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não estou preocupado mais com nada disso. Eu já estou olhando para cima. Eu espero a minha coroa, que o Senhor não somente dará a mim, mas dará a todos aqueles que amarem a sua vinda. Aquela igreja amava a vinda de Jesus. Pelo que nós estamos chorando? Eu não estou dizendo que nós agora não vamos mais estudar. Não, não estou dizendo isto. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais trabalhar. Não, eu não estou dizendo isto. Eu não estou dizendo que nós não vamos agora projetar. Eu não estou dizendo isto. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais construir. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que nós vamos fazer estas coisas, mas vamos fazer olhando para cima e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que bom que hoje nós temos tantos seminários teológicos. Que bom. Que bom que hoje nós temos tantas escolas. E que bom seria que todos se dedicassem e fossem estudar. Quantas vezes muitos vão para as escolas e conhecem a palavra de Deus. E fazem provas, e fazem seminários, e fazem trabalhos, e fazem pesquisas. E começam a descobrir a palavra de Deus. Mas aqueles que apenas conhecem a palavra de Deus não terão condições de
virar o mundo de cabeça para baixo. Porque a questão não é conhecer a palavra de Deus. Aqui a questão é conhecer o Deus da palavra. É outra coisa diferente. Porque quando se conhece apenas a palavra, parece que se conhece apenas a letra. Mas quando se conhece o Deus da palavra, o Deus através da palavra, isso começa a mexer com a pessoa. Eu não sei se você já chorou lendo a sua Bíblia. Eu não sei se você já teve essa experiência. Ou se já teve, quanto tempo faz que você não chora mais lendo a sua Bíblia? Às vezes tem pessoas que já não leem mais nem a Bíblia, quanto mais chorar lendo a Bíblia. Nós não podemos ser preparados apenas academicamente. Nós não podemos ser preparados apenas teoricamente, não. Porque ter preparo acadêmico, teológico somente não resolve. Não resolve, não resolve. Eu não estou dizendo que não é importante, eu não estou dizendo que não é necessário, eu estou dizendo que isso somente não resolve. É preciso mais alguma coisa. É preciso conhecer a Deus. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso buscar o Senhor a tempo de se poder achar e invocar enquanto está perto. É preciso compreender que a Bíblia não é apenas um livro histórico. Não é a palavra que apenas relata alguma coisa, não. Esta Bíblia mexe. A Bíblia diz que o Evangelho é o quê? É o quê? É poder de Deus. E é salvação para todo aquele que crê. Este é um livro absoluto ou é um livro obsoleto? É um livro que tem verdades profundas, absolutas? Ou é um livro ultrapassado que já não tem mais sentido para os nossos dias? Esta palavra tem a resposta para a nossa geração? Ou nós vamos esquecê-la? O Evangelho é uma profissão? Ou pregar Evangelho é uma paixão pelas almas? Atos, capítulo 20, versículos 22 a 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aqui está. Pregar Evangelho não é profissão, não é um meio através do qual alguém consegue sobreviver, não. Pregar Evangelho é amor pelas almas. É sentir na sua alma o desejo profundo de fazer uma obra para Deus. E quando nós fazemos isto, quando nós vimos para o culto, e chegamos e pregamos o Evangelho e voltamos para casa sem ninguém aceitar Jesus, como é que a gente reage? Como é que você se sente? Irmão? Você vai para um culto, chega no culto e alguém prega, dá uma palavra. Oh, que mensagem! Quem vem para Jesus? Não tem ninguém, porque o culto foi somente para crentes. Ninguém se lembrou de trazer uma pessoa para o culto. Nós ficamos incomodados quando vamos para um culto e que ninguém se converte. Ou já estamos fazendo cultos dominicais
onde o objetivo não é mais evangelizar, é apenas o evangelho social, onde nós nos confraternizamos, nos alegramos, onde nós cantamos e choramos e nos emocionamos e voltamos para casa satisfeitos. Oh, meu Deus! Oh, minha alma, meu espírito, tu te alimentaste, tu comeste, tu te regalaste, tu te alegraste na presença do Senhor. E o pecador, e o vizinho, e aquele que não conhece Jesus, onde está? Será que nós não choramos, não nos questionamos? Será que nós não nos incomodamos mais? Será que nós não perguntamos mais por que, Deus? Será que você não fica constrangido? Será que não bate um peso em você e você diz assim: eu poderia ter convidado alguém? Eu poderia ter convidado um amigo, uma pessoa. Eu poderia ter levado. A palavra de Deus diz que em um sermão Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. Eu não sei hoje em 3.000 sermões quantas almas estão se convertendo. A igreja, ela precisa ser o lugar onde a pessoa chega e fica maravilhada. Precisa ser. Mas a igreja sou eu. A igreja é você. A igreja somos nós. Não é o fato de nós chegarmos aqui e vai dizer assim: ah, que coisa boa, nós chegamos na casa do Senhor, glória a Deus, eu quero ver o que é que vai acontecer. Não, você aqui não vai ver acontecer nada. Você é que vai fazer acontecer. Você não vem para o culto para assistir o culto. Aqui não é cinema. Eu vou lá ver o que é que vai acontecer. Não, aqui não. Quando eu venho para o culto, eu venho mobilizado pelo Espírito de Deus para trazer a minha adoração para Deus. Eu venho para o culto dizendo: Senhor, eu preciso chegar ali, porque eu quero te agradecer, porque este dia foi bom para mim. Aleluia. Eu chorei hoje, mas o dia foi bom. Eu sofri hoje, mas o dia foi bom. Por que foi bom? Porque tu estavas comigo, tu não me deixaste só. Aleluia. Aleluia. Eu não posso chegar aqui apenas para buscar, eu tenho que chegar aqui primeiro para trazer. Eu tenho que trazer primeiro. Eu vim aqui trazer, diz a palavra de Deus, corpo, alma e espírito. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, corpo, alma e espírito diante do Senhor. Eu me entrego, eu me coloco aqui no teu altar. Senhor, eu estou aqui para te adorar. E bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Senhor, eu não trouxe, se eu não tenho nada financeiro, econômico para trazer, mas eu trouxe meu corpo, minha alma, meu espírito. Eu estou aqui diante de ti para dar glória ao teu nome, para sentir a tua presença, para me encher de Deus. É isso que nós precisamos. A igreja não é um lugar de diversão. A igreja é lugar de gozo. Gozo na alma. A alegria que nós sentimos na igreja não é a alegria de um teatro. A alegria que nós sentimos na igreja
é a alegria como fruto do Espírito, que está acima da circunstância, está acima da luta, está acima da prova, está acima do problema, está acima da angústia, está acima de tanta coisa. Todas as coisas estão nos colocando no canto da parede, mas você diz: a paz do Senhor, minha irmã. Você está feliz? Eu estou feliz com Jesus. O meu Jesus está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Esta igreja nasceu num cenáculo com pessoas chorando, com pessoas gemendo, com pessoas dizendo: Senhor, nós queremos o Teu Espírito, nós queremos, onde está a Tua promessa? E esperaram, e esperaram, e esperaram, até que o Espírito Santo veio sobre ele no Pentecostes. Esta igreja nasceu no choro, na lágrima, no sofrimento, na angústia. Ela não pode encerrar, não pode terminar com pessoas que não sentem mais o peso da responsabilidade de ser igreja como pessoa individualmente. Não haverá avivamento em nossa vida sem Espírito Santo, não haverá. Mas também não haverá avivamento sem cruz. Porque todo aquele que será avivado terá que passar pela cruz para ter suas fraquezas perdoadas, seus pecados perdoados. Porque sem sacrifício de Jesus também não haverá avivamento. Sem perdão de pecados não haverá avivamento. Porque o avivamento passa lá na cruz do Calvário. A sociedade hoje já imagina, já pensa que não precisa mais da Bíblia, que pode resolver seus problemas apenas com o dinheiro. Se isto fosse uma verdade, nos países mais desenvolvidos do mundo não teríamos tantos suicídios. Mas é impressionante que nos países mais ricos há mais suicídios do que nos países mais pobres. Por incrível que pareça, nos países mais desenvolvidos as pessoas cometem mais suicídio do que nos países mais pobres. É estatístico. Eu fiz uma pesquisa quando estava anotando alguma coisa com relação a isto. E eu vi no site da BBC que na Europa, em 10 países, observou aumentos que variaram de 5% a 17%. De 2007 a 2009, entre as pessoas com menos de 65 anos, aumentou o número de suicídios. Aumentou 17%. As pessoas estão carentes. As pessoas estão necessitadas. As pessoas estão frustradas na sociedade. A frustração é tão grande que as pessoas se enganam com a pedra. Se você chegar para ela e disser assim: esta pedra aqui dá sorte, ela acredita. Se as pessoas estão acreditando em pedras que dão sorte, em cristais que dão sorte, porque nós não falamos da pedra viva, da pedra de esquina, da pedra angular, que não dá sorte. Não! A pedra viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, é rocha de escândalo para o que perece, mas para nós é segurança, é base, é firmeza da verdade. Ele tira do charco de lodo, coloca um cântico na boca, os pés sobre a rocha. As pessoas estão crendo que a
abençoa, que aquela cor é melhor do que a outra cor, que esta cor me dá sorte, que esta cor é melhor para mim, porque nós não falamos de Jesus para estas pessoas. Essas pessoas, se são capazes de crer que uma cor é mais importante para ela, como não ela crerá em Jesus, que é poderoso para salvar e transformar a sua vida? É uma carência. As pessoas estão vazias. As pessoas não querem mais falar de redenção, de perdão, de pecado. A cada dia que passa, a sociedade vai crescendo. E as pessoas já não têm mais tanto tempo para Deus, porque as ocupações são muitas. Cada dia que passa, o mundo vai se tornando racionalista, humanista. Quando você lê o jornal, quando você observa os programas de televisão, são as pessoas lutando para dar melhores condições ao povo, e luta isso, e luta aquilo, e faz isso, e faz aquilo. Buscando dar um bem-estar para a população, para a sociedade. E isso é importante, sim, é importante. Mas não podemos nos enganar com estas coisas, porque estas coisas são transitórias e passageiras, isso tudo passa. Há um bem maior acima de tudo isto. As pessoas querem falar sobre o inevitável progresso. Não, o Brasil cresce, Pernambuco cresce, a indústria cresce. E agora vem indústrias para esse lado de cada região, glória a Deus. Vai ter emprego para o meu filho, vai ter emprego para a minha filha. Eu vou melhorar de vida, vai ficar tudo bem. Ah, que coisa boa. E quando é que eu vou para a oração? Mas agora não dá tempo. E você vai para a escola dominical? Infelizmente eu não posso. Bom, então eu estou sendo abençoado. E quando é que eu vou para o culto? Eu não sei. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção, para ser bênção, ela precisa ser completa. Quando aquela jovem disse para o seu pai: dá-me as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu estou no Negueb. O Negueb é deserto, é seco. Dá-me. E diz a Bíblia que o pai deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aqui há uma ilustração. As fontes inferiores são da terra, mas as fontes superiores são do céu. Eu não posso me esquecer da bênção de Deus maior. Eu tenho Jesus. E eu tenho aqui porque Ele me dá. Ele faz comigo aqui porque Ele opera na nossa vida. Você não pode esquecer isto. Meu jovem, você que estuda, você que cresce, você que prospera, você não pode se esquecer de Deus. Porque não há suficiência no homem. Quando nós olhamos para a humanidade hoje, nós vemos o pecado, a injustiça. Mas foi justamente no maior pecado de Israel que o profeta se levantou. E Elias se levantou para fazer diferença. A nação estava mergulhada na idolatria, na impureza, na infidelidade, na indiferença. As pessoas estavam vivendo uma aparente tranquilidade, uma aparente paz, até que um profeta de Deus entra em ação. E eu quero encerrar por hoje dizendo que você é um profeta de Deus nesta geração. O púlpito não pode ser um lugar para fantoche humano.
onde as massas manipulam aquele que fala, onde as pessoas que estão lá querendo ouvir, alguém aqui fala o que a pessoa quer ouvir. Não, é preciso falar aquilo que a gente precisa ouvir. Jesus poderia ter parabenizado Nicodemos, poderia ter elogiado Nicodemos, poderia ter contemporizado a presença de Nicodemos com palavras elegantes, gentis, mas Jesus olha no olho de Nicodemos e diz: necessário te é nascer de novo. Nesses dias em que nós vivemos, nós precisamos de profetas. Muitas vezes estamos esquecendo de dizer às pessoas que Jesus veio ao mundo para salvá-las. Seja um profeta nesta geração. Arrebata aqueles que estão indo para o inferno nesta geração. Não esqueça de dizer para as pessoas que Jesus ama as pessoas. Hoje eu estava indo ali em Olinda para comprar colchões aqui para a igreja. E quando entrei naquela loja, uma loja de colchões ali em Olinda, e quando entrei na loja, o moço: Pastor Roberto. Ah, o pastor Roberto, muito bem. Ele disse: onde é que você congrega, meu santo? Ah, pastor, eu congregava lá, parece que é Alto da Bondade, mas estou afastado. Eu disse: você vai se voltar para Jesus agora. Você vai se voltar para Jesus agora. Ele ficou olhando assim: se ajoelha aí. Ele ficou olhando: você vai se voltar agora. Se ajoelha, meu filho, que eu vou orar para você agora. Ele se ajoelhou no meio da loja, o povo ali olhando, o outro rapaz do outro lado olhando, e eu dizendo: Jesus, aqui está esse moço, Jesus. Esse moço precisa de ti, esse moço precisa ser ajudado por ti, esse moço precisa da tua graça. No meio da loja. Meu irmão, você não pode se envergonhar do evangelho do Senhor Jesus. Minha irmã, você é a autoridade de Deus na terra. Ultimamente eu não estou perdendo ocasião, eu estou pegando a força. Ah, você se ajoelha aqui, eu vou orar por você. E você ora, Satanás é repreendido. Porque muitas vezes a pessoa está presa, oprimida. Se orar e Satanás for repreendido, a pessoa permanece firme na presença do Senhor. Porque maior é o que está em mim, é o que está em você, do que o que está no mundo. Você não pode perder tempo. Aquele moço não vai ficar quieto. Aquele moço hoje não vai ficar quieto. E eu disse: volte para a igreja. Domingo você tem que ir para o culto, viu, rapaz? Você tem que ir para o culto. Você precisa caminhar para Jesus. Você não pode ficar desse jeito. E ele ficou olhando para mim: está certo, pastor, está certo, pastor. Está certo, é isso mesmo. Você precisa ser crente. Aleluia. Aleluia. O evangelho é a única mensagem através da qual Deus se revela para o homem. Não tem outro jeito. O evangelho é a única maneira do homem se encontrar com Jesus. É a única mensagem que revela Deus para o homem. E faz o homem descobrir que através do evangelho Deus vem morar dentro dele. Deus mora dentro do meu coração. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus está em você. Você não é qualquer coisa, não. Eu sou embaixador do céu. Eu estou aqui, sou representante do céu na terra. Em minha boca está a vida e a morte em relação a alguma pessoa. Se eu me calar, alguém vai morrer.
Se eu me calar, alguém vai fracassar. A Bíblia diz: se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha? Se o atalaia que está em cima do muro não gritar, a cidade ficará desprotegida. Você é a atalaia de Deus. Você é a atalaia de Deus. Não haja silêncio em vós. Diz a Bíblia: tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Aleluia. E é preciso que comece em mim. Começa em mim, Jesus. Começa em mim, Jesus. Começa em mim, Jesus. Começa em mim, Jesus. Já tem muita gente atrás esperando somente do pastor, mas que você diga: tem que ser começar através de mim também. Eu sou nação santa, eu sou povo adquirido, eu sou sacerdócio real, eu sou escolhido de Deus para fazer diferença neste mundo, nesta geração. Aleluia. 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 Então adore a Deus e diga: Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso.